Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração. Graças a Deus. É motivo de alegria, de felicidade para nós estarmos uma vez mais reunidos aqui neste lugar para juntos louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que com certeza tem grandes coisas para a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Deus está neste lugar. Eu quero desejar boa noite para você que está nos acompanhando pela transmissão. Que a bênção do Senhor alcance a sua vida aí aonde você está, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 5, versículo 21. Gênesis, capítulo 5, versículo 21 a seguir. Eu quero falar nesta noite sobre o despertar de Enoque. Diz assim a palavra do Senhor: E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Podeis assentar, em nome de Jesus. Nesta noite, Deus está te chamando para um concerto. Deus está te chamando para arrumar a sua casa. Foi essas palavras que o Senhor colocou para o profeta Isaías falar ao rei Ezequias: olha, rei, conserta a tua vida, arruma a tua casa. E são essas palavras que o Senhor tem para a tua vida nesta noite. Conserta a tua vida e arruma a tua casa. Não porque você vai morrer, mas porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está às portas. Logo o Senhor virá para arrebatar a sua igreja. E muitas pessoas, no contexto evangélico, estão brincando com a sua fé e com a sua salvação. Pessoas que estão vivendo na prática do pecado, da iniquidade, transgredindo a lei de Deus, e pensa que ninguém está vendo, que ninguém sabe, está escondendo debaixo do tapete. Mas deixa eu falar uma coisa para você nesta noite: Deus está vendo. Do Senhor nada fica oculto.
Não adianta, meu querido, tentar esconder, tentar ocultar. O Senhor chama a tua vida nesta noite ao arrependimento dessas práticas pecaminosas, para que não aconteça com você o que aconteceu com Acã, no livro de Josué, no capítulo 7, diz a palavra, que Acã tinha um pecado oculto, um pecado escondido, e que ele pensava que ninguém sabia, que ninguém conhecia, que ninguém tinha visto, e um pecado escondido dentro da sua tenda, debaixo do tapete. Mas como nada fica oculto aos olhos de Deus, o Senhor revelou aos seus servos. Então a sua conduta veio à luz, e o seu pecado foi a sua ruína e destruição, porque esse pecado de Acã destruiu a sua vida e também a sua casa, com a sentença de Deus. Para que isso, meu querido, não aconteça com você, o Senhor te chama nesta noite a consertar a tua vida e arrumar a tua casa, para que você não perca a tua salvação, para que você também não seja destruído juntamente com a tua casa. Porque a volta de Jesus Cristo é iminente. A volta de Cristo não é uma utopia, não é uma ficção. A história de Cristo é uma verdade, é uma realidade. E diz a palavra que o Senhor Jesus Cristo vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Que Ele encontre a tua vida com este perfil, para que de fato você seja salvo. Quando olhamos para o capítulo 5 do livro do Gênesis, nós vemos que tem aqui uma pessoa, um homem, que foi a pessoa que mais viveu na face da terra, e o nome dele é Matusalém. Viveu 969 anos, e existe um motivo, existe uma razão, existe um porquê da longevidade de Matusalém, e é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Essa longevidade de Matusalém está mostrando o amor e a misericórdia de Deus para com a humanidade. Ainda no capítulo 5 do Gênesis, nós vemos a descendência de Adão. E a palavra vai dizer que Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou a Malaléu, Malaléu gerou a Jared, e Jared, por sua vez, gerou a Enoque. Enoque é o sétimo após Adão. Enoque faz parte da sétima geração adâmica. E é exatamente na sétima geração que Deus intervém na história humana, por conta do pecado, da violência que permeava aqueles dias. Na sétima geração, o Senhor entra para intervir na humanidade. Porque o número 7 na Bíblia é o número da perfeição. Veja bem,
6 dias o Senhor criou os céus e a terra, e no 7º ele descansou. O povo hebreu rodeou várias vezes as muralhas de Jericó, mas foi na 7ª volta que as muralhas caíram. Naamã mergulhou muitas vezes no rio Jordão, mas foi no 7º mergulho que ele foi curado. Jesus alimentou uma grande multidão com 7 elementos, 5 pães e 2 peixinhos. 7 são as igrejas do Apocalipse. Nós devemos perdoar as pessoas 70 vezes 7. E 7 também são as dispensações de Deus para com a humanidade. Nós temos a dispensação da inocência, da consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Então 7 é o número da perfeição. E na 7ª geração, então, no tempo de Enoque, o Senhor entra na história da humanidade para ter com o homem. E nesse contexto, nesta realidade, então Enoque, ele desperta. Porque a palavra diz que até 65 anos de idade, Enoque não andava com Deus. Veja comigo novamente, capítulo 5, e o versículo 21 e 22. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Então nós entendemos que até 65 anos de idade, Enoque não andava com Deus. Mas aconteceu algo na vida dele, que a partir dos 65 anos de idade ele começa a andar com Deus. E o que foi que aconteceu na vida de Enoque, para essa mudança, essa transformação na sua vida? Está relacionado com a sua paternidade, com o nascimento de Matusalém. Ele começa a andar com Deus. A paternidade de Enoque mudou, transformou a sua vida para sempre. A exemplo também daquilo que aconteceu com Abraão. A paternidade de Abraão mudou a sua vida para sempre. Em Isaque, ele se tornou pai de multidões. É isso que acontece com Enoque. Na sua paternidade, no nascimento de Matusalém, ele tem uma revelação de Deus. E essa revelação está no próprio nome de Matusalém. O nome Matusalém significa homem guerreiro, homem da lança, homem do dardo, mas também significa a sua morte trará juízo. O Senhor fala para Enoque que quando o seu filho morresse, ele traria juízo sobre a terra. E essa revelação de Deus para Enoque foi tão grande, tão tremenda, tão profunda. Ele foi tão cheio de temor e tremor diante do juízo de Deus, que ele começa então a andar com Deus. Ele começa a andar em santidade, em comunhão, em intimidade com o Senhor. Ele começa a se desviar do mal, a se abster das coisas deste mundo, a se esvaziar de si mesmo e se encher de Deus.
ele começa a andar em honestidade, em retidão, diante dos homens e diante de Deus. E Enoque andou tanto com Deus, que Deus para si o tomou. Deus arrebatou Enoque em vida aos céus, porque o mundo da sua época não era digno dele. Veja mais uma vez comigo, no versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E esta verdade bíblica, no Antigo Testamento, ela está também no Novo Testamento, confirmando a palavra em Hebreus, capítulo 11 e versículo 5. Hebreus capítulo 11 e versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque andou tanto com o Senhor, que o Senhor o arrebatou em vida aos céus. E Matusalém também teve um filho, e o seu filho, ele deu o nome de Lameque, porque pense, Matusalém, sabendo que a sua morte traria juízo sobre a terra, agora ele tem um filho, e ele sabe que quando ele morresse, o seu filho também morreria. Então Matusalém, ele fica desesperado, ele fica sem esperança, e é isso mesmo que significa o nome Lameque, sem esperança, desesperado, porque assim estava o coração de Matusalém. Quem sabe o teu coração está assim nesta noite. Quem sabe você está passando por lutas e dificuldades nesses dias, e você se encontra sem fé, sem ânimo, sem esperança. Mas deixa eu falar uma coisa para você nesta noite, que a palavra do Senhor diz, no livro de Jó, no capítulo 14, a partir do versículo 7, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos, ainda que venha envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Meu querido, tem ainda esperança para você, porque para Deus nada é impossível. E nesta noite, tem água descendo aqui neste lugar, a água viva está descendo aqui nesta noite, e esta água viva que está descendo direto do trono de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a água e a fonte da vida, e se você, meu querido, está com sede, beba desta água, se sacie, e coma deste pão nesta noite, beba, se alimenta, e sai daqui fortalecido pelo poder de Deus. E depois de um tempo,
Lameque também tem um filho. Ele coloca o nome do seu filho Noé. E Noé significa consolo. Diante de toda essa situação, eles falam: não, Noé, ele vai vir e vai nos consolar. Diante de toda essa nossa realidade. Veja comigo, Gênesis, capítulo 5, versículo 28 e 29. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos. Noé significa consolo, descanso e paz. Porque junto com o juízo de Deus, o Senhor sempre traz um consolo, o Senhor sempre traz um escape na sua bondade, na sua infinita misericórdia. E esse consolo veio junto com Noé na sua vida. E hoje não é diferente. No tempo em que nós estamos vivendo, existe um juízo de Deus se aproximando sobre a terra. Mas hoje, nós também temos um consolo, chamado Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador amado, o nosso intercessor querido, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Ele que te ajuda, é Ele que te sustenta, é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Receba nesta noite o consolo do Espírito Santo. A exemplo de Davi e Salomão, Davi recebeu a revelação de Deus para construir um templo para o Senhor. Mas quem de fato construiu foi o seu filho, Salomão. Enoque recebeu aqui a revelação do juízo de Deus sobre a terra. Mas quem construiu a arca para a salvação foi o seu bisneto, Noé. Sabe por quê? Porque a palavra diz que Noé também andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Enoque andava com Deus. Seu bisneto também andava com Deus. Matusalém sabia que ele iria morrer, porque quando ele morresse viria o juízo de Deus. Ele estava temeroso, desesperado. E Lameque, seu filho, morre 5 anos antes dele. E fica Noé, que a exemplo do bisavô, estava andando com Deus. Então o Senhor traz a revelação para Noé construir a arca para a salvação. Eu quero falar para você, meu querido, nesta noite,
que se você deseja ser salvo, como foi Enoque, como foi Noé e sua família, você precisa também andar com Deus. Só vai ser salvo aquele que anda com Deus, aquele que é amigo de Deus, aquele que tem intimidade com o Senhor. E a palavra diz, em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E como foi que Jesus Cristo andou, meu querido? A palavra diz que ele era manso e humilde de coração. E é assim que você precisa andar nesta terra. Andar com mansidão, andar com humildade. Porque a palavra diz que os mansos herdarão a terra. E que o Senhor dá graça aos humildes. Graça é favor imerecido. Quando você é humilde diante do teu Deus, a graça do Senhor se manifesta na tua vida. O Senhor pode te curar, o Senhor pode te libertar, o Senhor pode salvar a tua casa, porque você está andando em humildade, e o Senhor dá graça aos humildes. Precisamos ser mansos e humildes, como o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Noé está construindo a arca. E nesse tempo que ele está construindo, em obediência à ordem divina, ele vai anunciando a palavra, e vai falando acerca do juízo de Deus, que estava se aproximando sobre a humanidade. Mas as pessoas não acreditavam, porque naquele tempo não tinha chuva, era um orvalho que regava a terra. Como assim não é chuva? Como assim enchente? Como assim juízo de Deus? Não acreditavam. Mas Noé foi fiel ao Senhor e continuou a construção, a obediência. E esse tempo durou cerca de 120 anos, que no tempo de Noé corresponde a uma geração. No contexto do tempo de Noé, o Senhor reduz a vida do ser humano para 120 anos. Noé passa uma geração praticamente toda falando do que viria sobre a terra, e ninguém acreditou, senão a sua própria casa. Então, no ano em que Matusalém falece, exatamente no ano em que ele morre, é quando acontece o dilúvio. Eu fiz as contas, exatamente no mesmo ano em que ele morre, vem o dilúvio, o juízo de Deus sobre a terra. E a palavra diz que no tempo de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não perceberam. As pessoas não perceberam que Noé já estava um certo tempo dentro da arca. E é exatamente isso que está acontecendo em nossos dias. Pregamos sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, as profecias se cumprindo, sinais na terra, e as pessoas não acreditam que Jesus Cristo está voltando. As pessoas não percebem o sinal que está acontecendo.
Mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar, meu querido, então será tarde demais, como foi nos dias de Noé. Eu acredito que nós somos a última geração. Nós somos a última geração, meus amados, que antecede a volta do Senhor. E muitos não acreditam. E muitos não estão se preparando. É preciso se santificar, ser amigo de Deus, andar com Deus, como Enoque e Noé. Abra a palavra de Deus, por gentileza, em Mateus, capítulo 24, versículo 32. Mateus capítulo 24, versículo 32, diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. E igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. De que geração o Senhor Jesus está falando? Ele está falando da geração do brotar da figueira. E a figueira é a nação de Israel. A nação de Israel foi plantada novamente na sua terra, oficialmente, no dia 14 de maio de 1948. É o brotar da figueira. E quando nós olhamos nos Salmos, nós vemos que uma geração reduz um pouco mais. No Salmo 90 e no verso 10, ela cai para 80 anos. Então agora uma geração é 80 anos. E fazendo as contas de 1948 até 2025, nós estamos com 76 anos que a figueira brotou, que é a nação de Israel. Falta pouco tempo para 80 anos. Você percebe que nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na face da terra. Eu estou aqui mostrando para você uma interpretação bíblica. Estou mostrando para você que, de fato, Jesus Cristo está às portas. E nós precisamos estar preparados, porque nós somos a geração do apagar das luzes, a geração do arrebatamento, a geração do soar da última trombeta, a geração que vai encontrar o Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Nós somos esta geração, meus queridos. Porém, muitos estão dormindo, muitos estão adormecidos e não estão percebendo. Assim como diz em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, o texto vai dizer que as 10 virgens adormeceram, dormiram. Elas estavam esperando o noivo, mas pegaram no sono. Parece que é exatamente isso que nós estamos vivendo em nossos dias. A igreja está adormecida, a igreja está dormindo, o noivo está vindo,
O noivo está chegando e muitos estão dormindo. Mas o Senhor diz para você nesta noite, meu querido: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É tempo de despertar, porque senão você não será salvo. No Antigo Testamento, nós temos a arca que era feita de madeira. Quem estava dentro da arca estava salvo. No Novo Testamento nós temos a cruz, que também é de madeira. Aquele que estiver crucificado nessa cruz, nesse madeiro, é que será salvo. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O seu eu precisa estar na cruz, crucificado no madeiro, para que de fato você seja salvo. Como que está a sua vida? O Senhor é o teu Deus? Ou existe outro? Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, assim como Ele é fiel conosco. Meus queridos, eu quero mostrar para vocês alguns sinais que estão acontecendo no mundo, neste exato momento, que evidenciam a volta do Senhor Jesus. Primeiro, Israel em sua terra novamente. Esse é um grande sinal, é um forte sinal. Israel novamente na sua terra, o brotar da figueira. Segundo, tivemos um forte terremoto, agora na metade do mês, no Japão e também no Nepal. Lembrando os irmãos, que milhares de terremotos acontecem todos os dias no mundo, mas em uma magnitude menor, principalmente no Círculo de Fogo do Pacífico, onde estão ali os países do Japão, Filipinas, Nova Zelândia e outros, sinalizando a volta de Jesus. O incêndio que tivemos agora em Los Angeles, terrível incêndio, que destruiu tudo, cenário apocalíptico, volta de Jesus. Novo surto viral que está surgindo na China, estamos acompanhando, vamos ficar atentos. A inversão dos polos magnéticos da Terra, vai causar coisas terríveis em toda a Terra, cada vez com mais intensidade. Muitos aviões caindo. Você acha normal a queda desses aviões? Tem alguma coisa espiritual por trás disso, meus amados. Temos que vigiar, temos que atentar para os sinais. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que não terminou ainda, está apontando para uma terceira guerra mundial. O mundo está como um barril de pólvora, prestes a explodir a qualquer momento. A unificação das religiões
As religiões abraâmicas já estão unificadas. São as religiões que saíram de Abraão: judaísmo, cristianismo, islamismo. Foi inaugurado em 2023, lá em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, um complexo que abriga junto judeus, cristãos e muçulmanos, apoiado pela Igreja Católica e pelo Papa Francisco. A unificação das religiões já está acontecendo, já é uma verdade, já é uma realidade. O avanço da ciência, daqui para frente, nós vamos ver um avanço da ciência avassalador, como nunca antes, se cumprindo a profecia de Daniel. Robôs humanoides, são robôs como seres humanos, que, segundo informações, até 2040, é para ter 10 bilhões desses robôs na Terra. Vai ter mais robô do que ser humano. E esses robôs humanoides, eles vão substituir o nosso trabalho. E não vai ter mais serviço para nós, para os seres humanos. Porque os robôs vão tomar conta de tudo. As pessoas não vão ter mais emprego. Essa é a projeção. E como que nós vamos viver então? O governo vai fornecer uma renda universal para as pessoas. As pessoas vão ser felizes, porque não vão trabalhar, vão viver bem, vão ter dinheiro na conta, no bolso, no sistema. Mas para isso, para ter acesso a esta renda fornecida pelo governo, as pessoas terão que aceitar uma certa marca. Essa é a projeção que já está acontecendo. Moeda única digital. Vários países já têm as suas. No Brasil, este ano está para entrar em vigor o Drex. Controle total do governo. Na Suécia, nós já temos mais de 3 mil pessoas com chip nas mãos. Implantação do chip cerebral já está acontecendo. Já tem 3 pessoas com chip no cérebro e mais 30 esperando. E já vai aumentar rapidamente. Escaneamento da íris dos olhos. Mais de 2 milhões de pessoas no mundo já fizeram esse procedimento. E a íris dos olhos tem toda a informação da pessoa, do indivíduo, desde a gestação. Tem muita coisa por trás disso. A alteração da Bíblia, que já está sendo feito pela inteligência artificial, pelo governo chinês, e muitos outros sinais que estão acontecendo no mundo, que estão mostrando, evidenciando que Jesus de fato está às portas, e que nós precisamos vigiar, para não sermos pegos de surpresa, como aconteceu nos dias de Noé. Para ir fechando o raciocínio, eu quero falar para você a questão do Google. O Google é o site mais conhecido, mais acessado no mundo.
Mas você sabe o que significa Google? Se você pegar Google ao contrário, você vai ter primeiro a palavra que significa Deus, em hebraico, e Gog, que é machine, que significa máquina. Deus, máquina. O Deus deste século é o Deus máquina. As pessoas não vivem sem as máquinas. As pessoas não vivem sem a tecnologia hoje. E é exatamente por aqui, pelas máquinas, que o anticristo vai governar o mundo. Muito provavelmente, a imagem da besta, que nós vemos lá em Apocalipse 13, versículo 15, vai ser um robô humanoide. Muito provavelmente. Você pega um ser humano e um robô do lado, você não consegue identificar quem é humano e quem é robô. Tamanha perfeição. Ele fala, ele interage, ele anda, ele faz tudo. E melhor do que um ser humano ainda. Veja comigo, por gentileza, Apocalipse, capítulo 13. Versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Nós temos o anticristo, o falso profeta e a besta. O anticristo vai ser uma pessoa do meio político, provavelmente. Falso profeta do meio religioso. E esta imagem da besta vai ser uma imagem feita da pessoa do anticristo. E como eu falei, muito provavelmente, um robô humanoide, que vai falar como se tivesse espírito, como se tivesse vida. E aquele que não adorar essa imagem, esse próprio robô humanoide vai mandar matar. É isso, meus amados, que está acontecendo. Essa é a projeção dos nossos dias. E nós, como igreja, precisamos estar atentos. Precisamos perceber essa realidade. Nós não podemos estar dormindo. Nós não podemos aceitar todas as coisas. Como Jesus falou, nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Jesus está voltando. Está tudo acontecendo diante dos nossos olhos. E o que nós estamos fazendo? Estamos aplaudindo. Estamos achando tudo legal, bacana. Essa mesma tecnologia que hoje muitos estão aplaudindo, vai ser essa mesma tecnologia que vai perseguir as pessoas mais tarde. Fique atento, vigiando em todo o tempo. Existem 2 sinais que a palavra diz que vai anteceder a volta do Senhor Jesus Cristo.
E com este texto a gente vai encerrando 2 Tessalonicenses, por gentileza, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, porque como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esses dois sinais para a volta de Cristo, a apostasia, nós já estamos vivendo há um bom tempo, esfriamento da fé, desvio da fé, e o cenário já está pronto, meus queridos, para a manifestação do anticristo. Uma geração já está terminando, que é o brotar da figueira, falta pouco tempo. Eu não posso afirmar, mas eu sinto no meu espírito que o dia se aproxima. Por isso que o Senhor diz: conserta a tua vida, arruma a tua casa, porque Jesus Cristo está voltando. Faça como Enoque e Noé, comece a andar com Deus, então você será de fato salvo para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Se coloca de pé, por gentileza.